Claudete Alves Cedim. Bom dia ao vereador Toninho Vespoli, a companheira da Profem, e todos e todas presentes, o presidente do Sindisaúde, que eu preciso ter uma conversa séria com ele. Eu fiz questão, o Jefferson, Sindisaúde, Sinsaúde, Eu fiz questão de vir aqui a essa audiência pública. Eu presido o SEDIM, Sindicato dos Educadores da Infância, e eu fui vereadora nessa cidade. E eu aprovei leis que, se tivessem sido aprovadas hoje, nós não teríamos todos esses problemas cruciais que nós estamos enfrentando. Então, eu já aproveito, Toninho Vespoli, para sugerir a você, tem um projeto meu, que pode ser de interesse, inclusive de vocês, que mantinha e que abria concurso e contratava o auxiliar de enfermagem na educação infantil. Está lá prontinho. Pode-se pedir o desarquivamento e aprovar, que vai ajudar bastante. Em relação a esses profissionais tão importantes para a educação, em especial a educação infantil, depois a nossa secretária-geral, a professora Sheila, vai falar, porque tem outros problemas que antecedem. Então, o que ocorre? Primeiro, é a confusão de papéis. Quem aplica a medicação? Quem aplica a sonda? Quem tem que ter esses cuidados é o técnico de enfermagem, o antigo auxiliar de enfermagem. Os AVS, que são importantíssimos, são, como disseram aqui, para auxiliar na alimentação, na troca, nessas questões. E aí, Toninho, o que a Secretaria Municipal de Educação faz? Mascara o atendimento inclusivo na rede municipal de educação, porque o Brasil é signatário de vários tratados que garantem a educação inclusiva. Então, eu finjo que eu garanto a matrícula e a permanência de qualidade para os alunos com deficiência, com alguma deficiência. E aí eu mascaro. Então, por isso que eu dou 10 minutinhos apenas de formação para um AVE que não tem essa função, que a função, está aqui o presidente do sindicato, e ele sabe o quão é delicado todas as vezes que exigem que professores deem medicação, nós vamos para cima, chutamos a porta e falamos, não vão. Professor não vai passar sonda mesmo para alimentar, não vai dar medicação, não vai medir febre, não vai fazer nada disso. Não pode jogar nas costas da educação coisas que é da saúde, coisas que é da assistência social. Então, a Sheila vai trazer dados e vai entregar para o vereador aqui que preside essa audiência pública, e eu quero reiterar meus cumprimentos para dizer que o buraco é muito mais embaixo. Primeiro, essa desvalorização que fazem com contratados. Um absurdo, a cidade mais rica do país pagar o quê? R$ 1.500 para AVS, dá 10 minutinhos de formação para passar sonda, dependendo de como passa, mesmo a neonasal lá, sei lá, para alimentar, pode ocasionar óbito, pode ocasionar asfixia. Então, a gente precisa exigir, principalmente na educação infantil, e a presença dos senhores e das senhoras continua importante, é para ontem retomar o concurso, a contratação da figura do técnico de enfermagem, que era o antigo auxiliar de enfermagem, e que conviveu, Toninho,
das primeiras creches, antes de nós fazermos todas as modificações, tinha figura. Eles não extinguiram, mas as pessoas foram aposentando e eles não mandaram mais. E é essencial, porque assim, uma criança, dependendo do grau de febre, ela convulsiona. Então, até chamar, e não é um AVE. E, por fim, que até para não ocupar todo o tempo da audiência pública, e as companheiras também vão falar, ainda queria trazer uma coisa que é muito grave. E aí eu acho que você, sendo um professor, sendo da educação, tem que exigir que essa Câmara Municipal se posicione e cobre do Padula e representantes da secretaria aqui, que é um absurdo você não ter, que confunde. Então, primeiro, AVEs não garante a inclusão, são auxiliares para troca e alimentação. O PAEE, que aí os Cefais deveriam garantir na educação infantil, o CEDIM tem lutado duramente e cobrado da prefeitura que na educação infantil eles não mandam, porque eles alegam que a criança pequena, a precocidade do diagnóstico inviabiliza encaminhar o profissional. Ora, porque a criança é pequena e o diagnóstico é precoce. Que conversa é essa? E a avaliação do professor, porque o professor que está ali, Toninho, ele sabe, eu estou concluindo, ele sabe, a criança talvez é o primeiro profissional, bem antes da família, que descobre se aquela criança tem alguma deficiência. É o professor. E como é da educação infantil, que eles ainda rejeitam cumprir o disposto na LDB, que a educação infantil consiste na primeira etapa da educação básica, de que o relato do professor, a avaliação do professor, pode suprir essa questão medicamentosa de que, olha, a criança é pequena, a precocidade do diagnóstico e por conta dessa dificuldade de diagnosticar, não pode mandar o AVE. Nós estamos exigindo a imediata garantia por parte da secretaria que os professores de educação infantil possam se inscrever no PAEE. Porque aí não tem justificativa de não mandar. Nós temos centenas de professores que fizeram especialização na educação inclusiva, pós-graduação e tudo mais, e por uma arrogância, por uma resistência de aceitação que esse espaço é educacional. Quando fala, essa Câmara aqui aprovou, assistente social na educação, psicólogo na educação, mas não fez o principal dever de casa de garantir um suporte técnico para os educadores, principalmente da educação infantil, que pós-pandemia, não é que as crianças pós-pandemia apresentaram deficiência, mas até a escuta, a observação, agora possibilita um diagnóstico dos profissionais de educação mais rápido. E aí, é precoce o diagnóstico para afirmar. Mas o professor sabe qual é a criança diferente, que tem dificuldades. Então, eu termino dizendo, sugerindo, eu terei o maior prazer, você pode desarquivar esse projeto e termine ficando com a coautoria, não tem problema nenhum, de retomar esse profissional que é de fundamental importância, que não vai substituir o PAEE, o AVS, não vai substituir o PAEE, mas vai dar conta de uma segurança e uma qualidade na educação e tirando um peso nas costas do professor. E eu acho que interessa muito, inclusive, ao presidente do Sim Saúde e da sua diretoria e da categoria, forçar pela aprovação. A minha contribuição é doar um projeto
que quando eu estava aqui eu apresentei e não tive tempo de aprová-lo, que é fácil, tem que aprovar com as adequações necessárias. E que a contratação de AVS esteja explícito o papel, a formação, a valorização, sabe? Não pode ficar nessa precarização e a secretaria finge que garante uma melhoria no atendimento nas nossas escolas e está fingindo de fazer, tá bom? Então, eu queria parabenizá-los, me desculpar aí pelo alongamento das falas, mas eu penso que é importante. A educação infantil, a educação básica está asfixiada porque tudo é na costa do professor. Não vai AVS para a educação infantil. É muito pouco, a secretaria promete, não vai. O número é insuficiente, precisaria ter uma qualidade melhor e com atribuições bem definidas e com formação condizente com o exercício da função. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Claudete.